Meu querido ouvinte, louvado seja Deus. Neste 5º dia da novena, em honra a São João Maria Vianney, vamos refletir um pouquinho sobre o que ele disse, o que ele pensava sobre o pecado. E sobre esse tema, São João Maria Vianney tinha pensamentos profundos. O que faz, na opinião dele, na visão dele, o pecado sobre o homem? Um cristão criado à imagem de Deus, resgatado pelo sangue de um Deus, um cristão filho de um Deus, irmão de um Deus, herdeiro de um Deus, um cristão objeto das complacências das 3 pessoas divinas, um cristão cujo corpo é templo do Espírito Santo. Isso tudo é que o pecado desonra. É muito bonito pensar dessa maneira. O pecado desonra em nós o que há de melhor em nós. Nós somos um reflexo de Deus. E sobre isso ele também dizia que a superfície de uma poça de água limpa pode refletir como espelho aquele que o olha. Mas uma água turva, uma água suja, não pode refletir nada. Quando uma pessoa está em estado de graça, ele é como uma água limpa, onde Deus se vê refletido naquela criatura. Mas numa pessoa enlameada pelo pecado, Deus não se vê refletido. Nós não podemos refletir a imagem de Deus se estamos cheios de pecado. A nossa alma é como um espelho, mas um espelho que deve refletir o que há de mais lindo dentro de nós, que é a figura de Deus, a pessoa de Deus, da Santíssima Trindade. Meu querido ouvinte, Deus nos criou para amá-lo e servi-lo. Mas nós fazemos guerra a Deus com os mesmos meios que Ele nos deu para amá-lo e servi-lo, como, por exemplo, a inteligência humana. Deus nos deu a inteligência para amá-lo e servi-lo. Mas quantas vezes nós usamos esta ferramenta para o mal, para o orgulho, para a arrogância? E São João Maria Vianney perguntava: dize-me, meu amigo, que mal te fez nosso Senhor Jesus Cristo para que o trates assim? Eu fico percebendo como muitas vezes algumas religiões esquecem o essencial e se perdem no acidental. Ainda há pouco tempo eu presenciei a discussão se deveria ou não ter um crucifixo numa repartição pública. Imaginei comigo, isso é um detalhe. Melhor do que ter um crucifixo ou não é perguntar se essa instituição pública está realmente cumprindo o seu papel para o bem da sociedade. Nós nos perdemos muitas vezes em coisas miúdas. Que mal fez nosso Senhor para você tratá-lo assim? Porque muitas vezes a gente filtra uma formiga e engole um elefante. Meu querido ouvinte, para São João Maria Vianney, o pecado animalizava o homem. O pecado nos torna semelhantes aos animais. Os animais não esquecem o bem que eles fazem. Os cristãos esquecem facilmente a bondade de um Deus que os ama. É profundo pensar assim. Quem vive em pecado ganha os hábitos dos animais. A fala não é minha. A fala é de São João Maria Vianney. E a alma que se arrasta de pecado em pecado é como um esfarrapado que se arrasta pela lama. Pelo pecado, cada qual
não segue a sua vocação, mas o declive das suas paixões. E quando nos abandonamos às nossas paixões, entrelaçamos espinhos à volta do nosso corpo. Dizia São João Batista Vianney: não encontro ninguém mais merecedor de lástima que essas pobres gentes do mundo trazem sobre os ombros um manto forrado de espinhos. Não podem fazer um só movimento sem se ferirem. Os bons cristãos trazem o manto forrado de pele de coelho. E ainda falando sobre o pecado, o cura d'Ars fez questão de elencar alguns, como por exemplo, orgulho, a inveja, o ódio. Sobre o orgulho ele dizia: o orgulhoso é a corrente do rosário de todos os vícios. A humildade, a corrente do rosário de todas as virtudes. Sobre a inveja, também disse: o invejoso quer sempre subir, o santo quer sempre descer, e o invejoso desce sempre, enquanto o santo sobe sempre. Falando sobre o ódio, ele dizia: devemos afastar todas as ocasiões de ódio. O meio de derrubar o demônio, quando suscita em nós pensamentos de ódio, é rezar imediatamente pelas pessoas que nos causaram algum mal. Afastai-vos logo que possível, no próprio instante, daquele que vos provoca cólera. Guardai um silêncio profundo pelo tempo que durar o acesso da cólera. Quanto à impureza, ele dizia, aconselhando as mães com relação aos filhos e às filhas: um dia passei por uma fogueira, tomei uma mão cheia de palha bem seca e atirei-a lá dentro, dizendo-lhe que não ardesse. Os que presenciaram a cena riram-se de mim. De que serviu dizer que não ardesse? Isso não impediu que se queimasse. Mas como? Respondi-lhes: se lhe disse que não deixasse queimar. Mães, que pensais? Não vos reconheceis? Não é verdade que disseste à vossa filha que fosse prudente, ao mesmo tempo que lhe dáveis permissão para sair de casa e voltar tão tarde da noite? Com relação à mediocridade na vida cristã, São João Maria Vianney falou muito. Ao dizerem confesso a Deus Todo-Poderoso, acusam-se a si mesmos e dizem: por minha culpa, minha tão grande culpa. 2 minutos depois, desculpam-se e acusam os outros. Para São João Maria Vianney, viver sem tentação é impossível. E a tentação tem um lado positivo, faz a gente ficar mais santo. Deus não nos pede o martírio, pede-nos que resistamos a umas poucas tentações. E Jesus gosta de ver, segundo ele, o nosso esforço diário, constante, para vencer as tentações. Havia certa vez uma mulher, Santa Teresa, naturalmente, que se queixava a Nosso Senhor após uma tentação e lhe dizia: onde estáveis vós, meu Jesus, infinitamente amável? Onde estáveis durante esta horrível tempestade? Nosso Senhor respondeu-lhe: estava no meio do teu coração, feliz de te ver lutar contra elas. Meu querido ouvinte, rezemos a oração a São João Maria Vianney. Eu vos amo, meu Deus, e o meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Eu vos amo, Deus infinitamente bom, e prefiro morrer amando-vos que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, meu Deus, e só desejo o céu para ter a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e só temo o inferno, porque aí nunca haverá a doce consolação de vos amar. Meu Deus, se a minha língua não puder estar sempre a dizer que vos amo,
que o meu coração o diga tantas vezes como quantas eu respiro. Senhor, dai-me a graça de sofrer amando-vos, de vos amar sofrendo, e de um dia expirar amando-vos e sentindo que vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar o meu amor. Amém. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.